Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tânia, professora do 8º ano de língua portuguesa. Hoje vamos trabalhar com a aula 41, né? Continuando lá o nosso romance de aventura, perfeito? Lembrando vocês de entrarem no Classroom, não esqueçam de fazer as atividades, enviá-las para as escolas e também fazer as atividades do Classroom, ok? Bom, então vamos lá começar a nossa aulinha de hoje. Qual o nosso objetivo, né? Então vamos verificar ali. Finalidade do gênero romance de aventura, esse é o nosso momento, né? Lembram da aula anterior? Efeitos de sentido do uso das figuras de linguagem, paradoxo e metonímia. Nós já estudamos algumas, fiz a revisão com vocês, né? Na primeira revisão, de metáfora, antítese, lembram disso? E casos de uso dos advérbios e na pontuação no texto. Como vamos trabalhar com texto, a gente então procura algumas coisinhas ali da gramática para poder fazê-los lembrar, ok? Então, com vocês lá. Entrando no texto, prática de leitura. Então, vamos ler ali. Na aula anterior, você foi questionado ou questionada se tinha espírito aventureiro. Lembram disso? Que nós fizemos atividades lá? Agora vamos iniciar uma grande aventura, conhecendo a história de Robinson Crusoe. Vocês lembram dessa história, gente? Leram a obra, ouviram o filme, né? Nós temos assim várias versões. Essa história é longa, mas muito interessante. Por ser longa, está contada num romance de aventura, gênero que vamos explorar muito nesta e nas próximas aulas. Vamos iniciar a leitura? Bom, então veja que a primeira obra do Robinson Crusoe tem 300 e poucas páginas. É uma aventura e tanto. Ele vive muito tempo, 28 anos, você entendeu? Veja, né? Então 28 anos é uma vida, né? Então ele conta com detalhes ali tudo que ele passou. Ele teve que aprender a viver nesta ilha lá, né? Muito bem. Então lá, a origem da personagem Robinson Crusoe e sua primeira aventura. Então vamos saber um pouquinho aí. Quem conhece a obra muito bem, quem não conhece, vamos lá atiçar para que vocês busquem o filme ou o livro, né? E venham então participar dessa aventura aqui com o Robinson. Meu pai, muito idoso, já me deixara na ignorância. Pessoalmente, deu-me a educação que pôde. E, além disso, mandou-me a uma escola pública rural. Destinava-me ao curso de leis, mas a minha vocação era outra. Dominava-me unicamente o desejo de viajar por mar e tinha essa inclinação tão arraigada contra a vontade e ordem de meu pai. E era tão surdo as admoestações e insistentes rogos da minha mãe que parecia uma espécie de fatalidade que me arrastava misteriosamente para o estado de sofrimento e miséria em que mais tarde havia de cair. Meu pai, homem circunspecto e prudente, olha quantas palavrinhas diferentes ali, né? Então, por isso o dicionário. Deu-me excelentes conselhos para me dissuadir dos projetos, porque me via entusiasmado. Uma manhã chamou-me ao seu quarto, onde a gota o prendia, e falou-me asperamente acerca desse assunto. Perguntou-me que razão eu tinha, ou antes, que louco desejo era esse meu de abandonar a casa paterna e a pátria, onde podia gozar de toda a proteção, além da esperança de aumentar os haveres da família com a minha aplicação e trabalho. E isso passando uma vida tranquila e agradável. Ponderou-me que para tentarem grandes empresas e irem por esse mundo afora, procurar aventuras para se elevarem e se tornarem célebres por caminhos poucos trilhados. Só eram aptas duas categorias de pessoas, as que não têm bens nem recursos de espécie,
alguma, e as que pertencem às classes superiores e distintas. Que esse intento ia muito além de minhas forças, pois pertencia à classe média, ou quando muito ao primeiro grau da vida burguesa, que por sua longa expectativa havia reconhecido que essa situação era a melhor de todas, a que estava mais ao alcance da felicidade humana, isenta das misérias, dos trabalhos e sofrimentos da classe operária, e ao mesmo tempo inacessível ao luxo, ao orgulho, à ambição e inveja dos grandes da terra. Texto 1, romance de aventura. Então, o nosso primeiro fragmentozinho ali. Então, veja, o Robson colocou ali que ele tinha um desejo. O desejo do quê? De ir conhecer terras novas, lugares novos. E para isso ele precisa abandonar a família, né? E é claro, o pai colocou todas as posições para ele, né? Onde já se viu sair do seio da família, onde tem toda uma proteção, né? Para ir para caminhos desconhecidos. Então, veja, aventura, gente, romance de aventura. Muito bem. Então, vamos agora pensar um pouquinho, né, sobre o que o Robson colocou ali, sobre a situação da família e verificando lá. Releia essas linhas iniciais do texto e responda. Meu pai, já muito idoso, não me deixara na ignorância, pessoalmente deu-me a educação que pôde e, além disso, mandou-me a uma escola pública rural, destinava-me ao curso de leis. Mas a minha vocação era outra. Dominava-me unicamente o desejo de viajar por mar e tinha essa inclinação tão arraigada contra a vontade e ordem de meu pai e era tão surto as admoestações. Né? Então lá, que tipo de narrador encontramos aí? Então veja, alguém está falando no texto, tem uma voz ali dentro, não é verdade? Então pensem ali, né? Indique palavras ou expressões do texto que comprovem sua escolha. Então você vai verificar, vai ver lá que tipo de narrador. Lembra dos narradores lá? Né? Nós temos lá 3 tipos de narradores, ok? Então aquele que participa, lembram disso? Aquele que é onisciente, que não participa, mas sabe o que está acontecendo, né? E aquele que é só o observador. Então, ali, que personagem que está no texto? Com vocês.
Daí, pessoal, conseguiram ali responder bonitinho? Então, vamos verificar ali, né? Que tipo de narrador encontramos aí? Indique palavras ou expressões do texto que comprovem sua escolha. Então, veja bem, nós temos um narrador personagem, aquele que participa ali da história, né? Pois ele narra a história e participa dela. As palavras em destaque no texto comprovam isso. Então, ele já começa ali em primeira pessoa, meu pai, né? Ó, não me deixara, mandou-me a uma escola, deu-me a educação, dominava-me. Então, veja que o tempo todo ele está presente ali dentro do texto. Então, ele é o personagem principal. Perfeito? Facinho lá. Conseguiram? Muito bem. Continuando ali. Atividade número 2. Então lá, no início e final do texto foi utilizado um tipo de sinal de pontuação. Qual o seu nome e o motivo de sua utilização? O nome aqui, gente, nós estamos falando do sinal, tá? Não é de vocês não. Então, foram utilizadas aspas por ser uma citação de um autor? Verifiquem lá no texto. Foram utilizadas reticências, pois indicam omissão de palavras ou parte de um texto transcrito entre colchetes? Pensem aí. Volte um pouquinho para o texto e faça então a verificação. Com vocês. Daí, pessoal, conseguiram lá? Verificaram no texto? Então, vamos ver lá, né? Então, muito bem. Então, está dizendo ali, ó, no início e final do texto foi utilizado um tipo de sinal, de pontuação. Vamos verificar? Ali, ó. Olha aqui. Então, temos aqui, né? Temos aqui. Perfeito? Então, tá bom ali. Então, qual seria a resposta para a gente? A B. Então, veja, foram utilizadas reticências, pois indica omissão de palavras ou parte de um texto transcrito entre colchetes. Lembra que eu falei para vocês no início ali da leitura, que essa era uma obra extensa, que tinha 300 e poucas páginas? Veja, não tem como colocar tudo aqui, né? Então, nós temos que pegar um fragmento. E, claro, às vezes o fragmento vai no meio, pegamos bem no meio do texto, em alguma parte ali que tem um início e tem um meio que não está ali. Então, o que eu tenho que fazer? Utilizar essas reticências para mostrar para a pessoa que está lendo que tem antes e que tem depois. Que nós só queremos trabalhar aquele pedacinho ali. Perfeito? Então, resposta correta, B. Foram utilizadas reticências, pois indica omissão de palavras ou parte do texto transcrito entre colchetes. Não esqueçam disso, hein? Precisam muito, às vezes o texto é muito longo, utilizem. Está aí para ser usado. Perfeito? Continuando lá.
Atividade número 3. Releia novamente essas linhas iniciais do texto e responda. Então vamos verificar. Meu pai, já muito idoso, não me deixara na ignorância, pessoalmente deu-me a educação que pôde e, além disso, mandou-me a uma escola pública rural, destinava-me ao curso de leis, mas a minha vocação era outra, dominava-me unicamente o desejo de viajar por mar e tinha essa inclinação tão arraigada contra a vontade e ordem de meu pai, e era tão surdo às admoestações. E a pergunta vem: que conflito vivido pelo personagem é possível identificar logo nas primeiras linhas? Com vocês lá, gente.
Daí, pessoal, tudo bem? Conseguiram lá? Facinho, né? Então, muito bem. Que conflito vivido pelo personagem é possível identificar logo nas primeiras linhas? Então, vamos verificar lá. Conflito familiar com o pai lá, gente, lembra ali, né? Ele já coloca logo no início do texto. Então, tá bem claro ali. Relacionada à opção profissional do narrador, que achava que aquilo que o pai idealizava para ele não tinha qualquer relação com o que de fato ele gostaria de fazer. Então, o pai queria que ele estudasse, né, e trabalhasse com leis ali, né, cuidasse das coisas da família. Ele não, ele queria viajar para o mundo, para o mar, conhecer, aventurar-se, né? Então, conflito familiar. Perfeito? Muito bem. Então, aqui, continuando a leitura. Foram, na verdade, bem proféticas as advertências de meu pai, embora naquele momento me parecesse que não lhes dava esse valor. Ao terminar, notei que as lágrimas lhe corriam em abundância pelo rosto, principalmente quando se referiu à morte de meu irmão, e também quando me disse que lá haveria tempo em que me arrependeria, sem ter ninguém que me valesse. Estava tão comovido que não pôde continuar. Confessando que lhe faltava o ânimo, fiquei deveras sensibilizado com tão afetuoso discurso, a ponto de tomar a resolução de não ir viajar e estabelecer-me em York, obtemperando assim as intenções e desejos do meu pai. Ou seja, essa palavrinha aqui, né, sempre procurando, mas significa o que ali? Que ele poderia até adiar, né, adiando ali no caso a viagem que ele tanto queria. Perfeito? Muito bem. Atividade número 4. Então lá, no fragmento, né, aí lá, me disse que lá viria tempo em que me arrependeria. A palavra em destaque, lá, é o que diante da classe gramatical? Um advérbio de lugar? Um pronome ou um artigo? Agora, pensando na nossa gramática ali, momentinho com vocês. Daí, pessoal, conseguiram lá, fizeram, bonitinho, pensaram na classe gramatical? Muito bem, então vamos verificar ali. Aquela palavrinha lá, ela é o quê? Um advérbio de lugar. Lá, aqui, ok? Lembra dos advérbios? Advérbio é aquelas palavras lá que modificam o advérbio, o adjetivo,
Lembram? Nós temos lá advérbio de afirmação, de negação, de dúvida, de intensidade, de tempo, né? Então, claro que o lá já está direcionando ali. Advérbio de lugar. Facinho, facinho. Não dá para errar essa não, gente. Ok? Continuando então. Então, veja bem. Leia o relato do personagem sobre o conselho do pai. Voltando então ao nosso texto. Ponderou-me que para tentarem grandes empresas e irem por este mundo afora, procurar aventuras, para se elevarem e se tornarem célebres, por caminhos poucos trilhados. Só eram aptas duas categorias de pessoas, as que não têm bens nem recursos de espécies alguma e as que pertencem às classes superiores e distintas. Que esse intento ia muito além de minhas forças, pois pertencia à classe média ou, quando muito, ao primeiro grau da vida burguesa, que por sua longa experiência havia reconhecido que essa situação era a melhor de todas, a que estava mais ao alcance da felicidade humana, isenta das misérias, dos trabalhos e sofrimentos da classe operária e ao mesmo tempo inacessível ao luxo, ao orgulho, à ambição e inveja dos grandes da terra. Olha que interessante, gente, né? Quer dizer, nem 8 nem 80, né? Nem pobre e nem muito rico. Então, quer dizer, está numa estabilidade bem legal, uma vida boa. Perfeito? Muito bem. Então, atividade número 5. O que está pedindo para a gente ali? De que maneira o pai julgava a atitude do personagem Robinson Crusoe de querer aventurar o mundo afora? O que o pai pensava sobre isso? Com vocês ali.
Vamos lá, pessoal? Vamos verificar ali a respostinha? Então tá. Resposta possível. Ele considerava irracional e inconsequente a atitude de abandonar a proteção do lar para correr o risco de viver sorte da miséria, né? Ou seja, loucura, largar ali a proteção da família para ir para o desconhecido. Perfeito? Muito bem, gente. Continuando lá. Ao aconselhar o filho, no sentido de fazê-lo desistir da viagem, o pai o coloca diante de um paradoxo. Leia a seguir o que é um paradoxo. Olha, gente, mais uma figura de linguagem para a gente aí. Muito bem. É uma figura de linguagem que consiste em reunir ideias contraditórias dentro de um mesmo contexto. Cuidado com isso, eu não estou falando antítese, hein? Então, aqui é paradoxo, é diferente. A linguagem paradoxal muitas vezes parece ilógica, sem nexo. Entretanto, pode expor uma ideia perfeitamente fundamentada na verdade, constituindo-se de uma contradição possível e que tem significado. Equivale a dizer que se trata de uma declaração aparentemente verdadeira, que leva a uma contradição lógica. O termo paradoxo, paradoxum, tem sua origem no latim e é formado pelo prefixo para, contrário ou oposto, e pelo sufixo doxa, opinião, que literalmente significa opinião contrária. Então, cuidado, é a opinião ali, o significado, e não a palavra contrária propriamente dito. Então, veja, o paradoxo é algo assim, né, que nós temos muito nas nossas músicas, né? Nós temos ali o Renato Russo, que fez a música ali, Monte Castelo, ela é toda paradoxal, né? Então diz ali, né, contentamento descontente. Como assim contentamento? Se é contentamento, como assim descontente, né? Então veja ali, ele fere a lógica, ok? Veja alguns exemplos de paradoxo na poesia e canção brasileira. Sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Vinícius de Moraes. Liberdade, escravidão, veja, não é palavras opostas, você entendeu? Então é o todo ali, o sentido, ou seja, você exclui uma para ficar com a outra. Então, o paradoxo é a exclusão. Já estou cheio de me sentir vazio, cheio de me sentir vazio, né? Renato Russo. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Caetano Veloso, né? Então, veja, bem interessante ali. Ele é doido, né? Essa figura de linguagem. Então, você tem que pensar, refletir, buscar, você entendeu? O que ele está ali tentando passar para a gente. Nós temos um filme, né, que fala muito sobre isso. É Big Little Lies. Certo? Ou seja, pequenas grandes mentiras. Pequenas grandes. Como assim? Se é pequena, como é que é grande? Se é grande, como é que é pequena, né? Então a gente fica assim, bom, eu preciso pensar, refletir. Ou seja, de uma mentirinha pequena, ela vai se tornar enorme, né? Então esse é o paradoxo ali. Então ele fere a lógica dentro do contexto. Atividade número 6. Se verificarmos no trecho lido, o pai estabelece que somente duas categorias de pessoas, ou seja, de classes sociais distintas, poderiam sair pelo mundo em busca de aventuras. Quais são, no pensamento do pai, essas classes sociais? Com vocês.
Vamos lá, pessoal? Correçãozinha aí? Muito bem. Então lá, vamos verificar. Quais são no pensamento do pai essas classes sociais? Então nós temos ali as classes sociais dos muitos pobres e dos muitos ricos, né? Então ele estava ali no momento bom, no meio ali da coisa, não é verdade? Muito bem. Aí tem aqui um fragmentozinho, né? Para que vocês possam verificar, para ficar bem fácil ali a resposta, tá? Então lá, continuando. Agora, faça uma leitura do trecho abaixo, sublinhado e identifique a figura de linguagem usada. Uma manhã, chamou-me ao seu quarto, onde a gota o prendia, e falou-me asperadamente acerca desse assunto. Pensando, a gota o prendia, né? O que será isso? Metonímia. É uma figura de retórica que consiste no uso de uma palavra fora do seu contexto semântico normal, por ter uma significação que tenha relação objetiva de continuidade, material ou conceitual, com o conteúdo ou referente ocasionalmente pensado. Então, veja bem, o tempo todo nós fazemos metonímia, né? Nós estamos sempre substituindo, né, o conteúdo pela marca. Isso a gente faz constantemente. Muito bem ali. Então verifique. Como assim, professora? O conteúdo pela marca. Muitas das pessoas, elas compram o quê? Ela compra Gillette. Ah, eu comprar Gillette. Gillette é marca, né? Seria lâmina de barbear. Perfeito? Então, lâmina de barbear, que tem daí as diversas marcas. E uma das é a Gillette. Bombril, que é palha de aço, não é verdade? Então, veja, ninguém vai no mercado comprar, é muito difícil comprar palha de aço. Compra Bombril, que boa, Omo e assim sucessivamente. Tudo isso é metonímia. Certo? A rainha dos baixinhos, o rei do futebol. Você faz uma substituição de uma palavra ali que tem a proximidade com ela, ok? Muito bem. Então, vamos pensar um pouquinho lá? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Nos versos estão presentes as figuras de linguagem. Metonímia e antítese, metáfora e paradoxo? Pensando lá rapidinho. Daí, pessoal, conseguiram ali? Então, vamos lá. Então, verificando lá, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Olha ali, gente, muito facinho, né? Então, tá presente ali, ó, o paradoxo que nós aprendemos hoje. E, é claro, a metáfora, o amor é fogo que arde. O amor é fogo, né? Lembra da aula anterior de figura de linguagem, que nós trabalhamos isso, né? Então, tranquilinho, dá para marcar a B ali, perfeito? Muito bem, continuando lá, metonímia é a figura de linguagem que consiste no emprego de um termo por outro, havendo sempre uma relação entre os dois. Perfeito? Uma proximidade de um com o outro. Assinale a alternativa em que essa figura ocorre. Então, nós temos aqui, trouxe uma que boa para lavar as roupas, estou cego e vejo, arranco os olhos e vejo.
Carlos Drummond de Andrade. Com vocês. Conseguiram, pessoal? Muito bem. Então, verificando ali, trouxe uma que boa para lavar as roupas. Metoninha, aquela substituição, aquilo que eu falei para vocês lá, o conteúdo pela marca. Nós fazemos isso constantemente. Perfeito? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado, né? Que tenham entendido, ok? Exercitem. Aqui, então, termina a nossa aula. Obrigada.